Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal onde falamos sobre tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais um programa tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Alex, são as notícias da semana. Bueno, la primera es que Antonio Costa recibirá de manos del rey el premio Nueva Economía Forum por su compromiso con los valores de la Unión Europea. Segundo lugar, la Biblioteca Nacional de Brasil ha recibido autoridades de España para profundizar la cooperación en investigación, en archivos, etcétera. Y por último, un artículo sobre debates que ha habido al final de este verano sobre la diferenciación entre migración iberoamericana con norteafricana, que yo sé que también en Portugal ha habido estos debates en el seno de la extrema derecha, ¿no? O de la derecha más ultra. Exatamente, então vamos avançar que o prémio vai ser entregue a António Costa. Há data para esta entrega? Bueno, sí, será el 29 de septiembre y será una edición especial de este galardón que acogerá el Teatro Real de Madrid. Y bueno, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, recibirá de manos del rey de España el próximo 29 de septiembre ese premio Forum Europa, otorgado por Nueva Economía Forum como expresión de reconocimiento de la sociedad española a su carrera política, su amistad hacia España y su firme compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea. Y bueno, aquí sí que nosotros hemos venido acompañando ese último gobierno, sus últimos gobiernos, y por lo menos en temas de cooperación, España y Portugal en muchos aspectos fue muy positivo, ¿no? Entonces, se trata de una edición especial de este galardón con motivo también del 25 aniversario de la Nueva Economía Forum, también el 40 aniversario, en este caso, de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, y el 75 aniversario de la Declaración de Schuman. Y bueno, pues se remarca mucho ese diálogo inclusivo, de diálogo, de promover el diálogo, de unidad de retos comunes en la recuperación postpandémica y la respuesta europea a la crisis en Ucrania. Y bueno, pues realmente han recibido este premio gente muy importante como Ban Ki-moon, como Josep Borrell, como Angela Merkel, como Michelle Bachelet e incluso Lula da Silva. Entonces estaremos muy atentos y si es posible pues acudiremos a este evento para cubrirlo. Agora vamos passar para a Biblioteca Nacional do Brasil. Pessoalmente tenho que dizer que eu acho lindíssima. Quais é que foram as autoridades espanholas que estiveram presentes? Bueno, pues estuvo la secretaria de Estado de Iberoamérica y el Caribe y de lengua española, Susana Sumelzo Jordán. Estuvo la embajadora española en Brasil, María del Mar Fernández Palacios Carmona. Y también estuvo el director del Centro de Estudios Brasileños, amigo nuestro, de la Universidad de Salamanca, José Manuel Santos. El grupo se reunió con el presidente de la Fundación Biblioteca Nacional de Brasil, Marco Lucchesi, con el jefe de gabinete, Óscar González, y con el coordinador del proyecto Rescate Barão do Rio Branco, Luciano Figueiredo, ¿no? Y se va a intentar eso, pues eso, explorar un poco la contribución que España puede hacer a ese proyecto resgate, ¿no? De digitalización y disponibilización al público en Internet de documentos de la época del llamado Brasil Colonia, ¿no? Hay que decir que, bueno, realmente muchos de las comunidades indígenas y quilombolas también se benefician de este trabajo porque también al salir a la luz estos documentos también a veces pueden reivindicar algunas cuestiones ancestrales de determinadas tierras. Según ha afirmado el propio Luciano Figueiredo, es un proyecto que no encuentra pues esas similitudes en el resto del mundo y que ya tiene 1 millón de páginas que se pueden consultar en todo el mundo, ¿no? Entonces realmente ese es un compromiso de la Biblioteca Nacional de Brasil en ayudar a los investigadores de cualquier parte del mundo para poder acceder
a distancia, ¿no? Y bueno, pues es un trabajo, ¿no?, de cooperación donde el propio José Manuel Santos ha dicho que España, obviamente después de Portugal, es el país del mundo donde más cantidad de documentos hay referentes a este periodo. Y nada, pues por ejemplo la embajadora de Portugal, María del Mar Fernández, dijo que es muy importante esa cooperación para el estudio de historia en común de Brasil y de España, importantísimo, ¿no? Poner a disposición toda esa información y que ese futuro compartido, ¿no?, de valores, pues bueno, que se pueda reconocer y profundizar entre los dos países. La secretaria de Estado española, Susana Sumerzo, perdón, dijo que Brasil y España son dos países hermanos estratégicos. Para nosotros, Brasil es importantísimo culturalmente, socialmente y tenemos algo que nos une, son dos idiomas globales, 850 millones de personas hablan portugués y español, entonces la lengua y la cultura nos unen y es una gran satisfacción establecer métodos de trabajo entre el Gobierno de España y la Biblioteca Nacional brasileña. Entonces, un buen ejemplo de cooperación internacional panibérica iberoamericana. Agora vamos passar para a discussão que houve não só neste verão, mas tem sido um ano inteiro sobre o valor das imigrações, ou neste caso dos imigrantes, os imigrantes em Espanha vindos da América Latina ou da América Hispânica, como já ouvi também dizer, têm o mesmo peso do que a África. Só para deixar este pequeno rodapé, há uns dias o presidente de Portugal lembrou que os afrodescendentes aqui em Portugal devem ser valorizados e já são cerca de 7%, se não me engano, do total da população nacional. Sí, en España en general, si no me falla la memoria, más o menos dos tercios de los inmigrantes vienen o de Europa o de América Latina y un tercio más de otros lugares y de el norte africano o africano. Y bueno, este debate yo sé que en Portugal en alguna medida también existe o ha existido de diferentes maneras y en el seno de la extrema derecha más, ¿no? El diferenciar entre brasileños o lusófonos y del resto de países. Yo he oído a André Ventura, ¿no?, este discurso, pero yo imagino que en el seno de la extrema derecha está quien diga también, y también he visto algunos vídeos de que tampoco quieren brasileños o que los brasileños, en todo caso, solo unos pocos, no demasiados, y evidentemente probablemente haya quien diferencie los africanos lusófonos de los brasileños, ¿no? Entonces este debate está ya un poco dentro de España porque había como una idea de la hispanidad, entonces decir, bueno, desde la extrema derecha vamos a tener un tratamiento diferente a inmigración también musulmana, ¿no? Que esa es otra de las grandes banderas, ¿no?, de la extrema derecha, la islamofobia, y decir, bueno, para contrarrestar los inmigrantes de este lado, si necesitamos inmigrantes, entonces mejor de los nuestros, ¿no?, por así decirlo. Y claro, han llegado los otros, porque siempre llegan los más súper radicales diciendo, no, 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 no puede ser ni unos ni otros, ninguno, ¿no? Y entonces ha habido como unas peleas en Internet entre los que sí que son favorables a los de inmigración hispanoamericana y los que dicen que no son favorables a ninguno de los dos, pero en el seno de las bases de Vox y eso, porque una cosa es que haya una preferencia, una facilitación o un mecanismo natural, porque el propio inmigrante va a tener una tendencia natural de emigrar al sitio donde sabe ya la lengua, o sea, y donde ya tiene unos ciertos lazos o donde puede conseguir unos pasaportes o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, ha estallado en las redes esas peleas y bueno, pues yo no sé si esto le costará algo a Vox internamente o si es algo muy marginal dentro de de Internet. Es verdad que en Madrid, curiosamente, pues ha abanderado esto de la inmigración latinoamericana y yo creo que también, pues frente a lo mejor a Cataluña y en otras realidades de su País Vasco, los inmigrantes latinoamericanos les gusta mucho Madrid. Entonces, dos de cada tres inmigrantes, en el caso madrileño, sí que son latinoamericanos, hay más de 1 millón, o iberoamericanos, ¿no?, como más les gusta, a los iberistas.
Y bueno, pues se han enzarzado en redes sociales en este tipo de debate y entonces a veces los más hispanoamericanistas son también contrarios a la idea de Europa, ¿no? Y critican, es verdad que todos critican a la Unión Europea como que está con las fronteras abiertas, ¿verdad? Pero hay algunos que son los que son más a la extrema derecha, son europeístas, pero vamos a decir euronazis, entre comillas, ¿no? Porque ellos quieren preservar Europa por aquello de la blanquitud, etcétera, ¿no? Y entonces se reprochan unos a otros, pues los discursos, ¿no? Porque dicen, no, hicimos la reconquista. Entonces, unos que defienden la hispanidad también defienden la reconquista, pero en la reconquista no defienden la mezcla. Defienden solo la mezcla que hubo en América. Entonces, hay unos discursos muy contradictorios entre unos y otros y se han enzarzado en Internet y esto no sabemos en qué medida puede provocar o puede llegar, por ejemplo, a Ayuso. Ayuso sí que es de un hispanismo muy al estilo Miami, que estos sectores lo critican porque dicen, bueno, traes a inmigrantes, incluso los ricos, estos fomentan la especulación inmobiliaria, que cuidado, esto también habría que analizarlo bien, porque está todo el tema del turismo, está también el tema de que la gente también invierte en inmobiliario y gente de clase media. Entonces, pues hay todo este tutum revolutum, ¿no? En esas huestes de extrema derecha. Y bueno, hay que decir que yo creo que racionalizando este debate, realmente es muy importante que la política exterior y la política de acercamiento con otros pueblos, pues tengamos muy claro que evidentemente España y Portugal tienen un lado europeo, tienen un lado mediterráneo, tienen un lado, y cuando digo mediterráneo, pues también digo también un lado africano y un lado americano. Y hay que ser realista con unas proporciones, pero todo ello no, tú no puedes incompatibilizar una con la otra, y es lo que hacen estos grupos. Entonces, yo creo que ese equilibrio, que no es fácil, pues yo creo que hay que mantenerlo, y eso es lo que trato en este artículo. Dicho esto, ¿cuáles han sido tus tres temas? Bem, começamos com um projeto que ainda não nasceu, mas já há a ideia que é Palmear Portugal, que vai ser um circuito que vai unir todo o país para caminhadas. Passamos para um marco da última semana, que foi a queda do elevador da Glória em Lisboa. E para terminar, um evento que vai permitir que se sinta Macau aqui em Portugal, ao mesmo tempo que o primeiro-ministro português está nessa zona da Ásia. Muy bien, pues vamos con esa actividad que puede ser recomendable, ¿no? Para turistas y gente que quiera hacer ejercicio. Cuéntanos qué es. Exatamente, então, para quem queira fazer caminhadas, andar de bicicleta ou fazer turismo, a ideia é criar aqui em Portugal o percurso circular para caminhadas mais extenso do mundo. Vai ligar o norte ao sul do país, passar desde montanhas à planície alentejana, praia, cidades, zonas com monumentos turísticos bastante atrativos, como é, agora estou a pensar muito de repente, ligar também um pouco o lado português que a gente tem nos caminhos de Santiago, mas isto sem esquecer também os arquipélagos da Açores e da Madeira também vão estar ligados a este projeto. Bem, este projeto ainda não tem uma data específica para estes caminhos que existem um pouco por todas as zonas de Portugal de caminhada serem unidos num só caminho, mas irá nascer. E o objetivo é ajudar a promover não só uma vida saudável, mas também o turismo de proximidade com as pequenas localidades. Há muito aquela ideia de fazer turismo junto às zonas do litoral, mas também a levar os portugueses e os visitantes todos a aldeias mais históricas e que precisam bastante, também devido aos últimos incêndios que a gente teve aqui em Portugal, em que muitas dessas aldeias ou foram dizimadas com o fogo ou tiveram fogo muito perto, como é o caso do Fundão, bastante conhecida pelas suas cerejas, também tem o seu cenário de turístico, pitoresco, assim um pouco mais cinzento para os próximos anos. Então esta ideia vai ajudar também a dar um novo plus às zonas mais esquecidas e que são sempre afetadas por estes problemas. Bem, este Palmear de Portugal ainda não tem uma data de estreia, vamos assim dizer, mas já está nas bocas do mundo.
Muy bien, pues estaremos muy atentos y animamos a nuestros lectores que se animen cuando esté disponible. Pasamos a la tragedia, ¿no? Que ha sido, bueno, esta semana lo que ha puesto en el mapa del mundo a Portugal, ¿no? Y su tarjeta postal, el elevador de la Gloria, ¿no? Que tuvo ese accidente, terrible accidente. Y bueno, se va poco a poco, aunque todavía no tenemos todo claro, ¿no? De lo que ocurrió, pero se va sabiendo. Y bueno, y ahora tocan las consecuencias tanto a nivel político como de ofrecer un nuevo servicio, ¿no? En condiciones, ¿no? Exatamente, então, entretanto, já fez uma semana, ao fim da tarde, ainda com luz e bom tempo aqui na cidade de Lisboa, o elevador da Glória, que iria fazer 140 anos, caiu aos 138, se a memória não me falha, caiu de cerca de 220 metros de altura a 60 quilómetros por hora. Não houve nada a fazer, o condutor ainda tentou dar um travão, mas não foi capaz. Ou seja, desta tragédia que colocou Portugal, pelas más razões, nas bocas do mundo, há a lamentar 21 feridos, alguns deles ainda internados nos hospitais, mas houve muitos também já tiveram alta, e 16 mortos. Este acidente afetou várias nacionalidades, isto porque quem conhece, ou quem andou, ou quem ouviu falar do elevador ou do ascensor da Glória, era não só um postal vivo andante da cidade de Lisboa, uma peça de museu que estava a serviço do público, mas também era um meio de transporte, ou seja, muitas das pessoas que morreram, os portugueses que iam a bordo, eram em tudo trabalhadores que tinham saído dos seus empregos, numa zona aqui, que é o bairro Alto, onde está a sede da Santa Casa de Lisboa, que colocaram-se naquele elevador e acabou numa tragédia que todos vimos pelas notícias. Entretanto, aquela rua que se chama Calçada da Glória já reabriu de novo ao público, já foi arranjada, só que perdeu o seu carisma, já que os elevadores foram retirados, o que estava, porque aquilo havia, se um estava em cima, o outro estava em baixo, é que ligava a zona dos restauradores, ou seja, uma zona plana mais baixa, ao bairro Alto, aqui mesmo no Alto, como diz o nome da cidade de Lisboa. Bem, estes elevadores não se sabe quando é que vão lá voltar, mas segundo a Câmara Municipal irão lá voltar, porque é uma zona para ser muito procurada, é ter uma grande elevação, ou seja, é necessário algum meio de transporte que consiga ligar de uma zona à outra da cidade. Para além deste novo elevador, que será muito mais moderno que o anterior que nós conhecemos, porque era uma peça de museu, quando esse elevador começou a ser usado em Lisboa, era movido a vapor de água e tinha 2 andares. Em 140 anos de história, muita coisa mudou, o elevador caiu, mas há mortes, como é óbvio, a lamentar, e todos os feridos e tudo o que aconteceu, mas há muitas questões que ficam no ar. A principal, muito provavelmente, é como é que o elevador que tinha sido alvo de uma vistoria naquela manhã caiu 9 horas depois. Alguma coisa correu mal, há de se apurar o quê? Não só do que correu mal, mas também as consequências políticas aqui a retirar-se. Bem, não podemos esquecer que dentro de um mês e um dia Portugal vai a eleições autárquicas. Carlos Moedas está à procura da reeleição para um segundo mandato, mas tem várias vozes a pedirem consequências políticas de tudo o que aconteceu. Também, para quem não saiba, a dona do elevador é uma empresa chamada Carris. A Carris, para além de ter os ascensores, tem os elétricos, autocarros, bem dizer, quase todos os meios de transporte, não só da cidade de Lisboa, mas da área metropolitana de Lisboa, excetuando o metro e os barcos, o resto é tudo da Carris. A Carris é propriedade das autarquias em volta, incluindo a Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, Carlos Moedas é o acionista maioritário, Carlos Moedas, através da Câmara Municipal, como é óbvio, desta empresa. Logo, há muita gente que lhe pede uma responsabilidade política a retirar. Bem, o Presidente da República veio a defender um pouco Carlos Moedas, mas também dizer que há responsabilidade, sim senhora, mas serão, neste caso, os lisboetas que irão decidir nas urnas se Moedas deve ou não deve continuar no cargo. Bem, para terminar, continua-se a investigação.
Alguns dos mortos já foram enterrados, esta rua já reabriu ao público. Houve uma reunião da autarquia de Lisboa para as medidas, ou seja, o que fazer depois desta tragédia. Então aprovou-se, entre algumas medidas, aprovou-se dar o nome de uma rua e de um novo equipamento, o nome do condutor deste elevador, porque ele ainda tentou fazer alguma coisa, mas já não havia nada a fazer. E no início desta rua foi feito um memorial pelas pessoas que passam, portugueses e turistas e membros do governo, embaixadores têm colocado desde flores a bonecos, não só para aqueles que morreram, mas também para o cavalinho da glória, como as crianças descreviam o elevador. A Câmara Municipal continua ali com aquele memorial, mas também vai avançar com a criação de uma estátua em homenagem a todos os que perderam a vida, e também há este postal de Lisboa que irá desaparecer durante um tempo, mas muito provavelmente vai voltar de outra forma, mas vai voltar. Con certeza, seguro que vuelve y mejorado. En último lugar, Macao empieza bueno, ha pasado ahora varios eventos, o van a pasar varios eventos importantes, ¿no? Que para estrechar relaciones con Lisboa, ¿no? Exatamente, então o líder do governo de Macau tinha programado para esta segunda semana do mês de setembro uma visita dupla a Portugal e a Espanha. Bem, segundo o governo de Macau, o objetivo, no caso da visita a Portugal, seria captar empresas tecnológicas lusófonas para aquele ponto do sudoeste asiático onde se fala português. Bem, esta visita teve que ser adiada por tempo indeterminado, ainda não se sabe quando é que será remarcada, também porque Macau vai a eleições neste dia 14, mas, como se diz aqui em Portugal, se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha. Ou se calhar disse tudo ao contrário, mas a ideia é essa. Luís Montenegro aproveitou a ocasião para ir numa visita, onde, para além de ir a Macau, também foi à China e neste minuto está no Japão. Bem, no caso de Macau, já que Macau funde o melhor do Oriente com o melhor do Ocidente, ou seja, Luís Montenegro voltou a dizer que pretende que Macau sirva como uma ponte, um ponto de ligação entre Portugal e a China, entre a lusofonia, a CPLP, e o gigante asiático. Bem, mas isto, Luís Montenegro é Macau, mas Macau também está presente em Lisboa. Vai haver um evento chamado, que está inserido no programa de festas da cidade de Lisboa, que durou durante todo o verão. O evento chama-se Sentir Macau, vai acontecer no Terreiro do Paço, vai ter desde eventos culturais até um espetáculo de videomapping na zona do Terreiro do Paço, na fachada, que será na próxima semana, e que vai mostrar a ligação que este território, que foi o último território do, vamos chamar, Império Português, a sair das mãos de Portugal em 1999. Eu ainda apanhei Macau como português. Ainda apanhei Macau como português. Vai estar aqui na cidade de Lisboa, mas para mostrar a ligação que existe entre estes dois territórios. E não só isto, Macau, como Luís Montenegro disse, também, Luís Montenegro disse que queria que Macau fosse uma ponte de Portugal na Ásia, e funciona assim. Macau vai levar então para a China, mesmo para o centro da China, um pouco da cultura portuguesa, também durante este mês de setembro, ou seja, vai haver um toma lá, da cá cultural entre Portugal y Macao agora en setembro. Pues la verdad que es muy interesante, nos interesa también esa vinculación con China y evidentemente Macao siempre es algo entrañable. Muy bien, pues hasta aquí las principales noticias de España y Portugal, en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, en YouTube y en redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Gracias.